Olá, maravilhas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Meu nome é Janaína Stefanon e hoje eu estou com uma mulher fantástica. Antes de eu apresentar a mulher fantástica que está aqui, a Mulher Maravilha, eu quero dar um recadinho para você. Bem, a partir de hoje eu sigo sozinha no podcast, sem a minha amiga Vanusa, porque ela tem também os seus projetos, né? Acaba que a logística ficou um pouquinho ruim para ela tem filhos pequenos, mas a amizade continua e de vez em quando vocês vão ver a Vanusa por aqui, tá bem? Ela vai me entrevistar, eu vou entrevistá-la, porque ela tem uma história também fantástica. É isso, e agora roda a vinheta, porque vocês vão conhecer uma mulher maravilhosa. Segue aí a vinheta! Bem, eu estou aqui com a Dariana Tosta, ela é mineira de Uberlândia, tem 49 anos, está há 6 anos em Portugal e é educadora financeira. Dariane, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, poder ajudar vocês, né, mulheres, principalmente, né, a conhecer esse mundo maravilhoso dos investimentos, da educação financeira, a lidar com o dinheiro, né? E precisamos muito, né, Dariane? Eu acho que Sim. É uma área onde a mulher acaba sendo um pouco discriminada, né? Sim. Nos últimos anos, nós tivemos também um sucesso nesse setor dos investimentos, que até então, até uns 5 anos atrás, era voltada apenas para o masculino mesmo, só os homens é que comandavam aquilo ali. E as últimas pesquisas apontam, né, que as mulheres agora no meio financeiro, no mercado financeiro, cresceu 16%. Isso é uma grande conquista nossa. Nossa, que legal. Ai, adorei a notícia, Sim, né? Porque a gente precisa mesmo disso, né? A gente precisa entender como que tudo funciona, porque nós já conseguimos tanta coisa, não é? A gente já tem aí tantas mulheres empreendedoras, mulheres que estão aí fazendo papéis, né, na sociedade tão importantes. Por que na hora de mexer com dinheiro isso fica para o homem? É verdade. E é por isso que você está aqui, Dariane, para nos dar uma aula aí de investimentos. E, gente, não pense que só os ricos que podem empreender, tá? Eu já tô aqui ligada porque ela falou que com 50 euros você pode começar a investir. Gente, imagina, 50 euros, às vezes a gente gasta com tanta bobeira, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, se a pessoa às vezes chega em mim e fala assim, Dari, quando eu organizar a minha vida financeira, eu vou começar a investir. Eu falo assim, olha, a mesma coisa de você emagrecer e depois você fala assim, agora que eu emagreci, eu vou fazer dieta. Ah! Porque você tem que começar a investir para começar a organizar a sua vida. Sim. Né? É igual a dieta. Se você quer emagrecer, você vai ter que começar na dieta e não emagrecer primeiro para depois ir fazer a dieta, né? Não faz sentido. Então, se você precisa organizar a sua vida financeira, tá com dívidas, tá com muita coisa, você tem que entender de onde que isso tá vindo, né? E que isso é muito trabalhado na mentoria, porque o que acontece? Muitas pessoas, elas têm um perfil comportamental que elas não conseguem e às vezes nem percebem que gastam mais do que ganham. Tem necessidade de aprovação, tem muitos bloqueios emocionais envolvidos, né? A Maria comprou uma roupa, então a Joana tem que comprar uma roupa para mostrar que ela tá de igual para igual com a Maria. Ou então, eu passei uma privação na infância, eu não tinha sapato e sou viciada em comprar sapato. Sim, e a gente vê muitas, eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive na infância, né? Uhum. Lógico que hoje a gente consegue dar algumas coisas aos nossos filhos que realmente a gente não teve, mas que isso não se torne um hábito a ponto de ser prejudicial nas suas finanças. Sim, e eu tenho uma coisa engraçada, né? Que eu acho que não só eu, mas muitas mulheres têm, que é um consumismo temporário, no sentido assim, hoje eu não acordei bem, vou pra rua, preciso comprar alguma coisa. É como se fosse uma terapia, como se aquilo fosse me preencher. E acaba que no fundo, é uma cilada. É uma cilada. Porque é uma coisa tão momentânea, aquele algodão doce, né?
E qual é a sua dica como investidora, né? Como educadora financeira, na verdade, para esse tipo de mulher? Eu até tenho algumas alunas que passam por isso, né? Na última mentoria dessa semana, eu ainda falei com essa aluna sobre isso. Ela compra muito por impulso, né? E ela não é que ela tem necessidade daquilo ali, não é que ela tá precisando daquela roupa, ela tá precisando daquele sapato, e nem que ela está com fome. Ela, às vezes, para preencher aquele momento que ela tá, principalmente quem sofre de ansiedade, ela vai e compra uma roupa, compra um sapato, faz alguma coisa, gasta o dinheiro sem necessidade. Então, quando você tá vendo que você tá passando por isso, controla um pouquinho e faz uma atividade física. Eu sempre recomendo atividade física porque aconteceu isso comigo. Eu tenho perfil de ansiedade, eu sofro um pouco com ansiedade. Então, eu fazia o quê? Eu não era de gastar o dinheiro com roupa, calçada, essas coisas. Mas eu comia o dinheiro. Eu comia. Eu às vezes não estava com fome, mas eu tinha que a necessidade de comer, principalmente doce. Porque parece que ia resolver meu problema ali na hora. Além de engordar, além de fazer mal para a saúde, porque eu comia, sabe? Se deixasse, eu comia muito ali naquele momento. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer atividade física. E para mim deu muito resultado. Eu comecei com a caminhada, eu gosto de caminhada, eu comecei com caminhada e tal. Só que assim como nos investimentos, tudo que a gente faz, a gente tem que ter um objetivo, senão fica sem sentido, né? Eu falei, eu vou aproveitar que eu tô fazendo essa caminhada e eu vou colocar um objetivo. Qual que é? Participar da maratona em outubro. E eu peguei isso como foco. Em outubro de 2023 eu vou participar da maratona. Então eu comecei todos os dias a treinar. Passou aquela vontade de comer, de gastar o dinheiro com coisas desnecessárias. E de novembro a março eu perdi 9 quilos. Nossa! Só com isso, com as caminhadas, com os treinos, sabe? Você falou uma coisa interessante, porque o coach, ele fala sobre isso, né? Sobre as suas metas, sobre seus objetivos, né? Então, quando você, imagina, você começou a fazer uma caminhada para desvincular sua mente de uma obsessão, né? Sim. Que era uma compulsão por comer. E aí, ali você associou um objetivo, né? De correr na maratona. Então, quando a gente pensa em algo para fazer que é uma meta, né? Você tem que dividir com submetas. Sim. E comemorar cada meta, né? Cada submeta atingida. Ah, eu quero perder 9 quilos. Não, eu perdi 1 essa semana. Vai comemorar, se parabeniza, né? E acha uma forma aí de você comemorar essa meta. Porque isso vai te dar um gás para você continuar, né? Sim. E quando a pessoa começa a investir, principalmente, eu falo, gente, vocês vão investir por qual razão? Qual que é o investimento que você deseja? Você vai investir agora a curto prazo, a médio, a longo prazo? Qual que é o sentido desse investimento? Ah, Daniela, eu quero investir para trocar de carro. Então, pode ser um investimento a curto prazo. 2 anos você consegue ter o dinheiro para trocar de carro. Ah, eu penso viver só de dividendos. Então, isso aí já é uma coisa a longo prazo. Só se a pessoa tiver muito dinheiro para ela fazer um investimento muito alto e viver de dividendos. De rápido, né? Imediato. Senão, ela vai ter que investir mês a mês uma quantia ali para daqui, sei lá, 8 anos, 10 anos, ela já ter um dividendo suficiente para ela não ter que trabalhar mais, né? Mas a princípio é uma renda extra, né? A princípio é uma renda extra. Você coloca lá um valor e todo mês você vai ter aquilo na conta, né? Dependendo da empresa, tem empresa que é mensalmente que paga, tem empresa que é trimestralmente, tem empresa que é semestralmente. Mas não importa, você sempre vai ter aquele dinheiro para poder contar. Agora, viver mesmo de dividendos é um investimento a longo prazo, mas que vale a pena. Ou um valor alto. Né? Então, assim, investir só por investir não vale a pena, porque no primeiro momento de crise, primeiro momento que, esse mês eu tenho que pagar uma conta e o dinheiro não deu, você vai mexer no investimento. E aí você não consegue sair do lugar. E na sua mentoria você consegue também perceber o perfil da pessoa, Sim. né? Se é um perfil
que é mais ansioso, né? Que é... É porque na mentoria a gente trabalha a análise comportamental financeira, que é diferente também do perfil de investidor. Ah, ok. Né? Ou a pessoa, por exemplo, ela tem um perfil gastador. Ela é aquela pessoa que ela compra, ela não precisa ter dívida. A vida dela talvez está tudo paga, mas sobrou 100 euros. Ela fala assim, o que eu vou fazer com esses 100 euros agora? Eu acho que... acho que eu vou comprar roupa. Ela não tá precisando de roupa. Mas é isso que eu tô te falando, é pra satisfazer como se fosse dar uma alegria. Porque assim, tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que usa droga, tem gente que come, tem gente que compra. Então, é uma necessidade momentânea, né? Uma satisfação momentânea. Momentânea. E tem o perfil que a gente brinca que é o tio Patinhas. Aquele que investe, aquele que tem muitos bens, mas infelizmente ele não consegue usufruir aquilo que ele tem. Ele não consegue desfrutar, porque ele tá focado só em acumular, acumular. Ele guarda e quase faz uma piscina, né? Das moedas, igual de patinhas. Sim, porque ele não consegue viajar, ele não consegue sair, porque ele tem dó de gastar o dinheiro. Então, isso aí a gente também identifica que a pessoa tem um bloqueio emocional ali, né, da escassez. Sim. E precisa ser trabalhado isso. Assim como tem o perfil do distraído, né? É aquela pessoa que não percebe. Se você perguntar quanto você paga de taxa no banco, aí fica assim, não sei, nunca percebi, nunca reparei isso. Aí ela paga uma taxa, alguma prestação, um boleto, né, uma fatura em atraso. Quanto você pagou de juro? Foi pouca coisa, mas agora eu não lembro. Mas se somar tudo no final do ano, era um dinheiro que ela podia ter investido. Então, a pessoa, ela é distraída, sabe? Ela não percebe que ela... Às vezes ela... eu vou na loja tal. Chegou lá, comprou uma camiseta por 10 euros. Mas se ela tivesse ido em outra loja, a mesma camiseta estava lá por 8. Então, é uma pessoa que ela não tem dó do dinheiro dela, sabe? Ela tá ali gastando dinheiro sem fazer contas do que tá sendo desnecessário, que ela tá deixando embora com tanta facilidade. E esse dinheiro ela pode investir, né? Porque a partir de 50 euros você já começa a investir. Eu era muito assim, né? Eu casei muito nova, né? Eu casei com 16 anos, ia fazer 17. E nessa parte de... Primeiro que eu sou péssima em matemática, né? Eu odeio matemática. Falou em contas, eu corro. E aí, o meu marido já é ao contrário. Ele já é o matemático da casa. E quem fazia compra era ele, no mercado. Aí o tempo foi passando, né? Eu fui evoluindo, né? Que a gente tem que evoluir. E hoje quem faz sou eu. E eu já sou o que antes eu era desse jeito, hoje não. Hoje eu olho, eu consigo hoje, aprendi com ele, né? Eu consigo ver se um azeite, por exemplo, de 1 litro sai mais barato que se eu comprar um azeite de 750 ml. Eu paro, eu tenho que ir no mercado com tempo para fazer essa conta. Porque às vezes a gente acha, mas o de 1 litro, que azeite tá caríssimo, Sim. né? Azeite de 1 litro é muito caro. Mas se você fizer a conta ali, os 750 ml desse 1 litro aqui vai ser muito mais barato do que o que você comprar. Então, assim, são coisas realmente que você tem que ir aprendendo, né? Quem não tem esse feeling. Tem gente que eu acho que já nasce com feeling, né? E assim, a gente tem que entender que o mundo todo tá passando por uma recessão. Né? O último trimestre, Portugal estava com 8%. O último trimestre, até final de março, assim, lá meados de março, ele estava com 8% de inflação. Agora, no final de março, já caiu para 6,7%. Graças a Deus. Isso é ótimo. Notícia boa. Notícia boa, né? E o governo, na verdade, ele tá fazendo algumas coisas. São as pequenas coisinhas que a gente tem que comemorar também, né? Ele tirou o IVA de alguns produtos. Porque... Deixa eu só explicar aqui uma coisa. Gente, seguem a Dariane no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Porque isso que ela tá falando, essas informações,
ela dá sempre informações pelos rios dela, né? Então, eu, por exemplo, eu era uma pessoa super desligada em relação a isso. Depois que eu comecei a te seguir, eu já tô mais atenta. Já fiquei mais informada em relação à crise do Banco dos Estados Unidos, sobre né, essa corda bamba que tá no Nubank. Então, coisas que se há um tempo atrás falassem comigo, eu ia ficar, que banco é esse? Que não sei o que, sabe? Uma pessoa totalmente alienada, né, em relação ao financeiro. Mas também me despertou um pouco essa questão, porque aqui em Portugal a gente tem uma empresa e acaba que eu vou lidando com isso todos os dias. Um exemplo clássico que você falou do desligado é que se eu pagar um imposto da empresa depois das 5 da tarde, não contabiliza naquele dia. E eu não sabia disso. Só contabiliza no outro dia. Se contabiliza no outro dia, eu paguei o quê? Você pagou uma multa. Juros. Paguei uns juros sem necessidade, né? Porque até 5 horas da tarde eu não tive tempo de pagar, né? Então, assim, são coisas que a gente não... que a gente tem que aprender, tem que estar atento. Eu não sei, mas a gente pode aprender. Então, seguem a Dariane, que ela dá muita dica legal. Então, e tudo isso, a questão do IVA, que o governo tá tirando agora, né? Tirou de alguns alimentos. Que é o nosso imposto aqui em Portugal, que é o imposto. Isso, as pessoas às vezes criticam, assim, numa compra de 18 euros a gente vai economizar 1 euro. Tá, mas numa compra que a gente gasta em média de 300 euros no mês de supermercado, né? Você vai economizar o quê? Quase 10 euros. Sim, sim. Né? Basta você ver o Pingo Doce quando faz o... Olha eu fazendo marketing. Patrocina aí, Pingo Doce. Mas ele... Eu acho que já tem um tempinho que não faz, mas de vez em quando, pelo menos uma vez no mês, tem a compra sem IVA a partir de 50 euros. E, cara, dependendo do que você compra, faz muita diferença na compra. Faz muita diferença. E assim... 10 euros a mais que você não tem que pagar naquele produto, você pode utilizar em outra coisa. Sim. Né? Então, assim, são essas pequenas conquistas que a gente vai tendo, né? Benefício, que a gente também tem que falar, opa, peraí, esse mês vou conseguir ajeitar aqui mais a minha situação financeira. Saber, por exemplo, economizar na energia, na água, tudo isso. Porque nós estamos realmente assim vivendo uma situação muito delicada o mundo todo. Sim. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. E o investimento, você tem educação financeira, isso tudo vem contribuir. Porque a pessoa que ela não tem educação financeira, o que ela faz? Ela entra em desespero. Ela fala, meu Deus, meu dinheiro não dá e tal. E aí começa a fazer o quê? Empréstimo, começa... Que é uma cilada. Tirar, empréstimo, tirar dinheiro de investimento, é vender o carro e comprar o mais barato. Mas, na verdade, em 1991, eu ouvi uma frase do Laio Ribeiro, Dr. Laio Ribeiro, que fala... fã. Nossa, eu sou muito fã dele também. E ele falava o seguinte... Se o seu sonho é maior que o seu ganho, não diminua seu sonho, aumente o seu ganho. O que ele quis falar com isso? Crie renda extra. Sim. Né? Eu fiz um vídeo que tá lá no meu Instagram, dando dicas de renda extra. De renda extra, eu vi. Então, assim, adorei esse do consumidor, o quê? Cliente oculto? Cliente oculto. Adorei. Não vou precisar. A gente pode gastar, não, né? Não, se for restaurante, por exemplo, eles te dão um voucher, te dão um dinheiro. Gente, amei pra você isso. ir lá comer, pra poder fazer lá, olha, a comida tava boa, avaliação. tal. Se for posto de gasolina, eles te dão também pra você abastecer seu carro. Sabe? Eu vou abrir meu recibo verde só pra isso. Eu vou fazer uma renda extra só com isso, porque é uma coisa que eu gosto. Pra mim é uma terapia. Ir na rua. E outra coisa, adoro ir em mercado também, tá? Então, adoro passear em mercado. Tem muita dica lá no meu Instagram, como você fazer renda extra. E isso tudo a gente precisa colocar em prática. A gente nunca pode ter só uma fonte de renda. Detalhe, gente, o que ela tá falando é tanto no Brasil como em Portugal. A gente tá com uma linguagem muito de Portugal, mas ela dá muita dica também em relação ao Brasil. Eu iniciei o vídeo falando que o mínimo que até com 50 euros, né, você consegue investir. E no Brasil? Em reais? O Brasil com uns 250, 300 reais você já consegue fazer um bom investimento. Inclusive essa semana eu fiz um vídeo e que, pra quem tá no Brasil, né, eu moro aqui, mas quer investir no Brasil,
tem 3 empresas que estão assim pagando muito bem o dividendo. Ah, eu vi. Que é o Itaú, que é a Telefônica Brasil e... É alguma coisa de energia, eu acho. A Engie, Eng, é alguma coisa assim. Eng, me deu um branco agora. Essa companhia de energia, eles estão pagando muito bem. Então, vale a pena quem está no Brasil fazer esse tipo de investimento. Porque o Itaú... Em ações, né? Isso seria ações? Seria em ações. Você compra ações do Itaú, ações da Telefônica Brasil, e eles te dão anualmente essa... Pronto, 6,5%, 7,5%. Nossa. Já é bom, sim. Né? Então você já começa ali a ter dividendos. Lembrando que o que acontece? As pessoas, quando elas fazem investimento em ações, elas sabem que elas vão ter dividendos. Mas elas criam um mundo assim meio que colorido, né? Entenda, você só tem dividendos se aquela empresa tiver lucro. Se ela não tiver lucro, você não tem dividendos para receber, né? O caso da Natura. A Natura, ela teve uma queda recentemente de 17%. Isso é muita coisa. E ela vai demorar um bom tempo a se reerguer. Então, as pessoas falam, Dariane, a gente compra quando está em baixa? Sim, você compra quando está em baixa, mas que tem uma projeção de ter uma melhoria rápida, né? E essa projeção só os especialistas, como vocês, conseguem dizer. Sim, a gente vai analisando o mercado, né? Sim. A estrutura da empresa também, porque envolve muita coisa, né? O mercado financeiro. Então a gente consegue perceber, isso aqui vai ficar aí uns 3, 4 meses ruim, mas depois dá um boom, né? E outras não. A Natura vai demorar muito tempo para ela se reerguer. E seria por conta do produto, tipo assim, por ser uma área da estética e não ser uma necessidade e a gente está passando por uma crise? Ou, por exemplo, a telefonia, a energia, são bens que a gente precisa. Então é difícil cair. Tem a ver com isso? Tem a ver porque as empresas que são do setor varejo, elas são as mais frágeis no momento de crise. Né? Não é um bem necessário, né? As pessoas ficam sem pintar cabelo, sem comprar um esmalte. E o que acontece? Tem alguns segmentos para você investir em empresas, né? Que você tem que olhar. Por exemplo, o segmento de energia, ele não vai cair. Segmento farmacêutico, nunca, né? O Covid foi a prova disso. Isso que eu ia falar, inclusive no Covid foi o que mais cresceu, uma das coisas que mais cresceu, né? E tudo que tem base tecnológica, né? E essas 3 áreas, quando você vai fazer um investimento em empresas, né, em ações, você tem que olhar a base dela. As lojas americanas, por exemplo, olha aí o que virou, né? Estão aí vendendo bens, fazendo de tudo para poder reerguer a empresa. E muita gente perdeu dinheiro com isso. Teve bancos que quase chegou a falir, porque estava muito envolvido com as lojas americanas, que é um grupo gigantesco. Então você tem que... o varejo, na verdade, eu não indico muito. Tem muitos altos e baixos no varejo, muitos altos né? e baixos. Então, eu quero investir em ações. Procure empresas que tenham a base tecnológica, base farmacêutica ou de energia, principalmente energias renováveis. Dá um exemplo de base tecnológica. A Apple é um excelente. Samsung, sei tudo, você pode investir, né? Farmacêutica, Novavax, que é uma empresa das vacinas. Energia verde, você pode investir. Tem diversas empresas em todo lado, né? No Brasil, tem uma, aqui tem outra. EDP, você pode investir na EDP. Tem outras empresas de energia que estão pagando bem, né? Que você pode. Até a REN, aqui em Portugal, ela também dá um dividendo bacana. O CTT, tem empresas que você pode investir, né? Mas existem outros tipos de investimentos, né? Um fundo imobiliário também paga dividendos. E o que é fundo imobiliário? Quando a gente fala em fundo imobiliário, a pessoa... mas eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Fundo imobiliário por exemplo, você compra uma porcentagem de um shopping, a porcentagem de um hospital, a porcentagem
sei lá, de um ponto turístico, né? Lá nos Estados Unidos agora tem uma ponte lá, que eu esqueci até o nome dela agora, que o pessoal investiu naquilo ali e as pessoas que compram o bilhete para poder passar pela ponte, o investidor recebe. Nossa, que legal! Então, assim, essas coisas, gente, a gente tem que ficar de olho, né? Para poder falar, não, peraí, eu vou dolarizar meu dinheiro, eu tô no Brasil, cada dia que passa a situação tá mais complicada, então para que eu vou deixar meu dinheiro aqui? Vou dolarizar ele, né? Vou mandar para os Estados Unidos, vou fazer investimentos lá, fundo imobiliário, ações. É porque para quem tá no Brasil, investir nos Estados Unidos é uma boa. Aqui não faz tanta diferença, né? A diferença é muito assim, pouca. O dólar ainda continua sendo a moeda mais forte. A moeda mais forte. Sim. Né? Mas em relação ao real, quem investe, né? E assim, uma coisa é você investir no Brasil se ele tivesse tendo um resultado econômico muito bom, né? No momento não está, né? Não vale a pena você estar investindo no Brasil nesse momento. Então o que você tem que fazer? Peraí, meu dinheiro aqui eu tô só perdendo, inflação altíssima, vou dolarizar, vou investir em fundo imobiliário, vou investir em ações, criptomoedas, dependendo do perfil que a pessoa tem, né? Por isso que é bom fazer a mentoria, porque nem todo mundo tem perfil para investir em criptomoeda. Sim, mas por quê? Explica um pouco. O perfil do investidor de criptomoeda tem que ser um perfil moderado para arrojado. Por quê? Sim. Porque a criptomoeda, ela oscila muito. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. E as pessoas... Não pode se desesperar quando ela estiver lá embaixo, porque com certeza ela vai subir uma hora ou outra. Quando ela cai, é o momento de comprar. Ah, boa! Quando ela cai, é o momento de comprar. A gente só vende quando ela tá lá em cima. Só que a pessoa que não tem o conhecimento de investimento, o que faz? Tá todo mundo investindo em criptomoeda, vou investir também. De repente a moeda cai. Qual que é a primeira atitude da pessoa? Meu Deus, vou perder meu dinheiro, então vou vender. Aí ela vende com a moeda abaixo. Ela perdeu o dinheiro ali, porque ela não vendeu no momento certo. Ela tinha que vender quando a moeda estava em alta. E ela oscila muito. Mas investimento em criptomoeda, dependendo da criptomoeda, é investimento a curto prazo. Mas dependendo da criptomoeda, é um investimento a longo prazo. Bitcoin é um investimento a curto prazo, né? Em 2 anos, 3 anos, você faz seu dinheiro assim, aumentar 1000%. Caramba! Mas aí o Bitcoin também é um perfil arrojado para investir? Porque hoje você pode investir nas plataformas como a Binance, né? Por exemplo, você investe lá e deixa seu dinheiro lá render, né? E tem aquelas pessoas que trabalham com trade. Que aí... Nossa, isso de trade, gente... Eu não tenho perfil. E aí tem que ser um perfil arrojado. A minha cunhada começou a fazer trade. Nossa, menina, mas a ansiedade, assim, ela teve um pico de ansiedade, a ansiedade foi nas alturas e ela teve que parar, porque ganha dinheiro, mas também perde, né? E ela é ambiciosa, né? Acho que todo mundo que estiver trabalhando ali tem aquela ambição, né? Viu que tá ganhando, ao invés de parar, foi o que ela falou. Ganhou naquele dia, para. Chega. Não vai pra frente que você vai perder e acaba perdendo mesmo. É porque o trade, ele é muito rápido, né? Você ganha ali no mesmo dia. Eu tenho um colega... Ganha e perde. Eu tenho um colega, ele chama André. E um dia eu tava na casa dele e acaba que o trade, ele faz a gente ficar muito viciada, né? Vicia. A gente tava na casa dele, a esposa dele tava lá. Ele conversava com a gente, mas ele não tirava o olho do computador. E ele conversando e lá mexendo no computador. De repente ele... Fônix, né? Perdi, né, tanto e tal. Aí a mulher dele falou assim, larga isso, André, vem aqui e tal. E ele continuou lá. Então, passou 1 hora e pouco e ele... Ganhei 200. Então, assim... A pessoa fica ali o tempo inteiro, mas você tem que ter muito controle emocional. Isso que eu ia falar. Quem tem ansiedade não é aconselhável, não. Não, porque eu não tenho estrutura para isso. O meu perfil é moderado.
Então, eu não tenho perfil para mexer com trade. O trade tem que ter o perfil arrojado. Arrojado. Então, os perfis são arrojados, que é aquele que É do trade. dá tudo. Dá tudo, é tudo ou nada. É o moderado, que ele consegue ser um investidor que tem um pouquinho de conservador, né? Mas que também arrisca Alguma coisa. em algumas coisas, mesmo que seja algo a médio prazo, né? E o conservador, que é aquele que tem que estar com tudo ali palpável, que não gosta de perder dinheiro, que tem medo de fazer algumas coisas, mesmo que ganhe menos, mas ele tem que ter ali segurança que o investimento dele é seguro, entendeu? Sim, e na sua mentoria você consegue avaliar esse perfil, se ele é moderado, se ele é conservador, moderado ou arrojado. Sim, a gente faz o teste, né? Porque aí cada um, com base nisso, a gente indica o investimento correto para cada um, né? E esse perfil ele pode ser adaptado? Sim, porque nós estamos em constante mudança, né? Então, principalmente quando você começa a fazer o autoconhecimento, Sim. você começa a quebrar muitas crenças. Até conhecer mesmo esse lado de investimentos, né? Então, na minha mentoria, eu trabalho um pouquinho de autoconhecimento que a pessoa que ela não gasta, que ela só acumula, ela tem um bloqueio da escassez. Então a gente precisa trabalhar isso um pouco, né? Pra ela poder... A pessoa que gasta muito, sempre pensando no que o outro vai pensar, necessidade de aprovação, né? Então acaba que a gente trabalha um pouquinho para poder a pessoa se libertar disso e fazer o investimento correto, né? Mas é bem trabalhado essa questão toda, porque o que acontece? Hoje as pessoas, elas não veem a necessidade de uma educação financeira. Elas parecem que estão tão habituadas, a vida é isso mesmo, é trabalhar, pagar conta, é ficar devendo. Isso é muito do brasileiro, né, Dariane? Sim. Eu não sei, assim, eu acho que aqui não é tanto, não sei, eu acho que aqui não é tanto, mas eu acho que o brasileiro é muito isso. Por exemplo, eu era funcionária pública no Brasil, né? Sim. E uma coisa que pega muito funcionário público é a facilidade do empréstimo. Gente, eu era atolada de empréstimo. O LIS pra mim era meu. O LIS pra mim era meu. Era um complemento do meu salário. Meu pagamento entrava, pagava meu LIS, mas eu usava meu LIS todo mês. Mas sabe que no Brasil, eu fiz ciências sociais, né? Pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu passei no concurso para trabalhar na escola. E depois também eu fiz educação infantil, porque eu sou apaixonada com criança, dei aula 7 anos. Eu sempre gostei de ensinar, na verdade. E quando eu passei no concurso, a minha mãe falou assim pra mim: ai, que bom que você passou no concurso, filho, o juro dos empréstimos é baratinho. A mentalidade. Eu pensei, caramba, já vou entrar endividada, né? Então, assim, a mentalidade do brasileiro realmente é essa, né? Endividamento. Mas é porque é uma tentação, né? Pra quem é compulsivo, né? É mais tentação ainda, porque eles ligam pra oferecer, né? Então você fica, ai, não quero. Não, mas aqui em Portugal também eles ligam. Eu tenho cartão de crédito aqui, menina, de vez em quando eles ligam e eu fico, não, mas... Tentada, é porque né? eu tô educada. Eu fui adestrada pelo meu marido. Mas é a melhor coisa, porque assim, se você for pensar, você fazer um empréstimo para poder pagar outra dívida, não faz sentido. Não faz sentido, né? Porque você tá gerando outra dívida. Então, peraí, onde que eu preciso me organizar? Às vezes... É uma bola de neve, né? Porque você está gerando uma dívida com juros. Com juros. E o que acontece? O problema todo tá em nós, internamente. Então a gente precisa resolver isso, né? E ver a situação como ela realmente é. Eu conheço pessoas que tiveram um padrão aquisitivo assim muito bom e que durante a pandemia perderam esse padrão e que hoje permanecem assim, querendo manter um padrão que eles não têm mais. Mas sabe que eu conheci o Pablo Marçal, que eu sei que você segue também, né? Sim. É um coach financeiro, para quem não conhece. E o Pablo Marçal falou uma coisa que me tocou muito na época que eu conheci, né? Que eu estava consumindo muitos conteúdos dele. Que é assim, o empresário que coloca a culpa na pandemia
que porque faliu na pandemia, é uma desculpa. Por quê? Porque ele que agiu errado. Primeiro que você não pode ter uma renda só. Você tem que ter várias fontes de renda, né? Se uma na pandemia caiu, fechou, acabou, você tem as outras. Então você não vai falir. Você tem que saber guardar dinheiro, saber investir, como investir, onde investir. Então, assim, jogar a culpa numa pandemia ou numa crise financeira mundial que você faliu é desculpa. É falta de educação financeira. Justamente. E tem uma coisa muito importante nisso aí que você falou, que é o seguinte. Quando eu tenho uma empresa também de organização de eventos, né? E eu fiz um curso para eu entender melhor esse mundo da contabilidade. Porque uma coisa é você trabalhar com financeiro e tudo, com educação financeira, e outra coisa é entender como que funciona todos os impostos que tem que ser pagos. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz esse curso, foi até com o Thales, que ele também já fez parte da equipe do Pablo. Ele falou assim, Dari, é o seguinte, o erro da maioria dos empreendedores é achar que o dinheiro da empresa é dele. E não é. Mas isso acontece muito no Brasil. Aqui não acontece porque você não consegue tirar o dinheiro da empresa. Então, e no Brasil, eles usam como se aquele dinheiro fosse seu. É aí que as pessoas colocam a corda no pé e puxam. Então, é assim, gente, montou uma empresa, entenda que o dinheiro que tá ali, daquela empresa, é o dinheiro da empresa. Você tem que ter o seu salário. E você vai ter que se organizar com aquele salário. Não é porque você é o dono da empresa que você pode tirar o dinheiro na hora que você quer. Sim. Né? Ah, mas eu não tenho empresa, eu trabalho autônoma, eu trabalho em casa, não sei o quê. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um fundo de caixa para sua empresa, que mesmo trabalhando em casa é uma empresa, um fundo de caixa para sua empresa. Você tem que colocar, a energia na minha casa vem 100 euros. Então, divide os 100 euros por 2. Porque uma parte da energia, quem está gastando é a sua empresa. A água vem 60, divide por 2, porque uma parte foi a sua empresa. A internet, divide por 2. Então você começa a fazer isso e coloca o seu salário. O meu salário é tanto. Em cima disso, você vai organizar a sua vida a partir daí. Até questão, nossa, eu preciso trazer mais cliente. Você começa a ter um mapeamento financeiro da situação da sua empresa. O que eu preciso fazer? A quantidade de cliente que eu tenho paga tudo isso, então o que entrar agora vai para uma poupança, vai para uma outra conta, ou não? Peraí, eu vou expandir agora. Ou então você olha e fala, nossa, eu tô no vermelho. Eu estou no vermelho e eu preciso sair do vermelho agora. Achar estratégias para... Achar estratégia. E como que eu vou sair do vermelho? Ou você vai ter que trabalhar muito para trazer novos clientes, ou que é o ideal, né? Ou então você também pode falar, não, peraí, eu preciso ter uma renda extra, que não tá sendo fácil trazer cliente, então eu vou ter que ter uma renda extra para suprir as coisas aqui em casa, para que eu possa me organizar nesse sentido aqui. Porque no começo, gente, sempre é difícil. O primeiro ano de empreendedorismo é muito complicado. Não existe essa coisa assim mágica, né? Ah, vou montar um salão, vou montar uma loja e desde o início deu certo. Não, até você ter clientela suficiente, né? Até você ter um nome, até você se estruturar financeiramente, leva algum tempo. E as pessoas são muito imediatistas, né? Muito. As pessoas não... Porque assim, o processo é de um plantio, gente. Quando a gente planta uma árvore, ela não nasce do dia pra noite, né? Justamente. Você tem que entender que tudo é um processo. E não pule o processo porque vai dar errado. Vai dar errado. Assim como no financeiro. Peraí, eu investi agora. Investi 500 euros. Ok. Aí a pessoa começa. No final do ano, será que eu já tenho uns 1.500? Será que eu já tenho uns 2.000? Não, você não vai ter isso. Mas você tem que entender que você plantou a semente. E que daqui 3 anos, 4 anos, esses 500 euros podem ter se tornado 5.000 euros, né? E se você tiver sorte, conforme o investimento que você fizer, vai ser bem antes, né? O meu caso, né? Eu fiz meu primeiro investimento em janeiro de 2019. Meu primeiro investimento foi em criptomoedas.
investi 300 euros. Quando foi em março de 2020, os 300 euros tinham se tornado 15 mil euros. Mas que não quer dizer que todo investimento, então, num prazo aí de um ano e meio, você vai ter uma rentabilidade tão grande. Mas pode acontecer. A gente, né, o mercado financeiro ele é uma caixinha de surpresa. Sim. Então você pode acontecer essas coisas. Mas você tem que dar o primeiro passo, que é começar a investir. E aonde? Aonde começar a investir? Se você tem muita dúvida, o primeiro investimento tem que ser em você. Dariane, eu tenho uma pessoa que tem um contato direto comigo, né? E ela tá um pouco endividada, né? Como muitas mulheres, talvez, que vai estar assistindo a gente aqui, pode estar na mesma situação, Sim. né? Tem o salário dela, tem o salário do marido, mas está sempre endividada. E aí ela falou assim, eu acho que eu vou pegar algumas coisas na minha casa e vou vender, porque eu tenho coisas que não usa, né, muitos enfeites, muitas coisas, porque acaba que a gente às vezes entra numa compulsão, né, como a gente já falou aqui, né, então a pessoa às vezes tem compulsão de comprar bibelôs pra casa, né, e ela falou, eu vou pegar e vou vender. O que você indica numa situação dessa? Para essa pessoa conseguir se reerguer, sair dessa dívida. Pensou no empréstimo, falei, não pega empréstimo. Não, empréstimo é outra dívida, né? Ela tá trazendo mais um problema para casa dela. Olha, vender coisas que não usam é uma boa estratégia. Fazer um bazar, né, de roupa, de tudo que tem em casa que não usa. Olha, eu essa semana mesmo, agora que eu vou mudar, né? Eu mudo essa semana de casa. Eu separei tanta roupa lá em casa que, sabe, roupa boa, mas que não serve mais, que eu já cansei de ver com as roupas. Mas deu muita coisa. Eu falei, gente, eu vou vender isso aqui tudo. Sim. Nem que seja 2 euros, mas na hora que vender tudo, vai dar um dinheirinho bom. No final, o montante... Comprei um patins pra minha filha no verão do ano passado. Ela usou uma única vez. O patins agora não serve. Eu vou vender um patins. Então, assim, tem essas coisas que dá pra gente... Você olha na sua casa e fala, pra que eu tô guardando isso? Isso aqui nem serve mais, nem tô usando isso. Então, vende. Vai ser um dinheiro extra que vai entrar. Vende e já vê uma conta pra eliminar. É vender, porque dinheiro na mão é vendaval. Voa. Sim. Né? Então, eu vendi e já vou pagar essa conta. Outra coisa que ela pode fazer, ela já tem um trabalho fixo. Tem. Então, ela pode gerar uma renda extra. Como? Eu não tenho tempo, Dariane, pra fazer nada, pra fazer um extra e tal. Gente, eu tenho uma colega que ela começou a fazer bolo de pote. E ela levava pro trabalho dela. Todo mundo lá começou a comprar. E ela falou, gente, mas olha, o pessoal gosta. Todos os dias ela levava bolo de pote. Ela chegava em casa, 5h30 da tarde, já fazia os bolos, colocava, arrumava tudo, no outro dia levava. Ela começou a fazer tanto sucesso que depois de 1 ano e pouco, ela chama Cristiane, ela saiu do trabalho e hoje ela só mexe disso. Ela tem muito cliente. Que era uma renda extra, passou a ser a renda principal dela. Sim. Então, de repente, se é muito boa na cozinha, faz isso, vai fazer um bolo, faz alguma coisa para vender. Quantas vezes, pronto, as pessoas estão numa empresa trabalhando e dá aquela hora do lanche, né? A pessoa, eu tenho que ir lá num café e tal. Não, fica ali na porta, ou então... Tem um sanduíche. Divide na hora do almoço, lá comenta com seus amigos, olha, eu tô vendendo bolo de pote na hora do lanche. Um sanduíche, alguma coisa, né? Um brigadeiro, alguma coisa assim. Isso também, você tem que gerar uma renda extra. Eu tô dando exemplo de comida, mas de repente você é muito boa em arrumar um cabelo. Em costurar. Em fazer alguma coisa. Então... vai para as rendas extras. Porque essa questão da renda extra, né, de descobrir de se reinventar, descobrir o seu talento, eu tenho visto muito aqui nas mulheres que passaram e vão passar por aqui, né? No podcast. Por exemplo, a Alessandra, que eu vou entrevistar, ela é engenheira, ela perdeu a memória num acidente, né? Ela caiu, perdeu a memória. Essa história dela é magnífica, vocês vão ter que assistir. E quando ela acordou e tal, ela não lembrava de nada. Ela não lembrava nem da profissão dela, não lembrava nem do marido, dos filhos. E aí o que ela fez? Para se reinventar, ela, antes de sofrer o acidente, ela já estava querendo começar a fazer costura, né? Necessaire, bolsa, essas coisas assim.
ela foi e investiu nisso, porque era mais fácil ela aprender a costurar de novo do que ela aprender tudo da engenharia, Sim. né? Quantas mulheres vêm pra cá e começam a fazer bolo pra fora? Ontem mesmo eu compartilhei no meu Instagram uma que faz bolo, agora na Páscoa vai fazer ovo de Páscoa de colher, né? Que eu bato muito nessa tecla, né? Gente, não compre mercado, não compre dessas marcas grandes que já estão cheias do dinheiro. Vamos comprar das empreendedoras, das pequenas empreendedoras. Eu não sou feminista, eu sou feminina, eu sou amiga das mulheres, tô aqui para empoderar mulheres. Então vamos comprar dessas mulheres. Então tem muita coisa que a gente sabe fazer e deixa enterrada. Eu sei fazer uma unha muito bem. A Karina, ela trabalhava e fazia a unha das meninas no horário de almoço. Isso veio ser a profissão principal dela, depois ela veio ter salão. Então é só parar, acalmar um pouco os ânimos, né, o coração. Sim. E pensar no que... Sabe que você falou do ovo de Páscoa? E eu me lembrei, de 2005 a 2009, eu trabalhei num banco. Então, eu comecei a trabalhar em 2005 no Tribanco, que é um banco lá de Uberlândia, e engravidei da minha filha, né? Quando ela nasceu, eu pensei, nossa, eu vou ficar um ano sem trabalhar. Saí do banco para ficar por conta dela. Aí eu comecei a vender roupa. Eu ia lá em São Paulo, buscava roupa e vendia lá em Uberlândia. Pronto. Aí depois eu voltei pro banco, pro mesmo banco. Voltei a trabalhar nesse banco, engravidei do Lucas, meu filho. E aí quando o Lucas nasceu, eu falei, não vou mexer com roupa, é muito cansativo, a pessoa fica pedindo para comprar a prazo e tal. Eu tirei o curso para fazer ovo de Páscoa, trufa, bolo de aniversário. E aí eu foquei no ovo de Páscoa e nas trufas. Eu ganhava muito mais do que eu ganhava no banco. Olha só. Sabe? E em casa. E em casa. E aí eu só voltei a trabalhar quando eu passei quer dizer, eu só voltei a trabalhar quando eu comecei a dar aula nessa escola particular. E depois eu passei no concurso e pronto. Mas eu ganhava muito mais. É cansativo? É, porque faz tempo ali. Estudo é cansativo. Mas você tá perto dos seus filhos, você sabe? E aquilo ali era uma terapia pra mim. É muito bom, sabe? Então você tem que ver, falar assim, qual a possibilidade de eu criar outra renda extra? O que eu posso estar fazendo? Sabe qual é outra renda extra também que eu acho magnífica, que eu quero até parar para estudar um pouco sobre isso? É afiliados. Sim. Você vai lá na Hotmart e se afilia lá, não precisa ir num curso, gente, ensina tudo. Tem vários cursos aí que ensina tudo. Eu tenho uma amiga que tá no meu Instagram, o nome dela é Adriane, e ela ensina como ser afiliado. Aí. Ela é professora aqui em Portugal e ela começou com renda extra sendo afiliada, né? E hoje ela já tirou o curso, ela já tá dando o curso para ser afiliados. E ela vai sair da escola pra ficar só com isso. Pronto. E é uma coisa que não demanda tanto tempo. Não demanda. Porque tem várias estratégias. Eu já fiz um curso há muitos anos, em 2020, demanda várias estratégias, mas é muito legal. Então, assim, a pessoa, se ela quiser, ela consegue se organizar financeiramente. Negocia, liga para as empresas. Pede para tirar os juros. Os cartões de crédito, eu não sei se são todos, mas, por exemplo, o Easyink. O Easyink, ele tem uma campanha, porque eu tenho uma amiga que é dona da Liberty Seguros. Sim. E a gente tava conversando e ela me falava assim, Dariane, o Easyink, ele tem uma campanha, a pessoa que atrasa com ele, se falar que quer pagar toda a dívida, ele tira 60%, ele dá um desconto de 60%. Olha, que legal. Então, assim, é muito vantajoso. Sim. Né? Você fala, não, peraí, eu tô devendo mil euros. Eu vou pagar tudo, vai cair para 400. Olha, que legal. Então, essa dica que ela me deu, eu achei muito válida. Eu falei, eu tenho que, né, e com certeza outros cartões também, né, outros bancos podem fazer algo parecido. Sim, porque eles não querem perder. Eles não querem perder. Sim. Então, você tem que, liga, negocia. Ai, mas eu tô devendo IDP, né? Gente, tudo é negociável. Você pode ligar lá, conversar, que eu tenho certeza que vão entrar no acordo. E isso tudo vai fazer com que você não tenha que fazer outra dívida para pagar a dívida já existente. Bem, Dariane, você conta um pouquinho pra gente
Já sei mais ou menos que você veio para Portugal porque você sofreu um assalto no Brasil, né? Sim. Como a maioria dos brasileiros vem para Portugal em busca de segurança. Isso foi há 6 anos atrás. Eu fui assaltada com um revólver na cabeça. Fiquei 5 minutos ali, né? Eles queriam levar a minha mochila. Eu tenho uma mochila da Nike, que tá até comigo aqui hoje, aqui em Portugal. Ela trava na frente. E eles queriam essa mochila. Só que quando eles puseram o revólver na minha cabeça, eu fiquei em estado de choque. Travou. Eu não conseguia me mexer nada, eu fiquei parada. E eles começaram a ficar nervosos e eu só pensava, vou levar um tiro e quem vai cuidar dos meus filhos? Eles eram pequenininhos, o Lucas tinha 6 e a Emanuele tinha 9. Nossa. Né? E eu fiquei com muito medo. E, no entanto, eles pegaram a mochila atrás, viram que tinha um telefone e levaram só o telefone. Esse dia eu decidi que pra mim o Brasil não dava mais, porque há 2 meses e meio atrás o sobrinho do meu ex-marido tinha sido assassinado com 18 anos. E eu falei pro meu ex-marido, olha, eu fui assaltado, fiquei com o revólver na cabeça, não quero ficar aqui mais, quero ir embora daqui. E por que Portugal? Porque o meu trisavô, ele era português, então eu cresci ouvindo história de Portugal. E eu falei, eu quero ir embora para Portugal. Então eu vendi um terreno, fiz um planejamento muito importante, porque o pessoal vem com a cara e a coragem, achando que chega aqui é fácil conseguir trabalho, que a língua é a mesma. E não é. Vocês vão ficar tramado. O que é tramado? Vocês vão ficar tramado, vai ficar lixado. Quando vocês chegarem aqui e ver que... Achando que é tudo fish. Achando que é tudo fish, tudo giro. Exatamente. Vocês vão ver o que espera por vocês, seus putos e suas raparigas. Porque aqui, gente, eles usam termos que a gente nunca usa no Brasil, né? Então, chaval, né? Chavalo. Eu fiquei... Chavalo, que significa jovem, né? Nem sei, chavalo. Adolescente. É chavalo. Então, assim, tem muitas palavras que a gente não conhece. E tem palavras que a gente fala no Brasil que não pode falar aqui. Justamente. Como bico. Nunca, em hipótese alguma. Foi a primeira palavra que eu falei. Nunca falem bico aqui, se vocês não quiserem causar. E aí, pronto. Então, quando eu vim para Portugal, eu cheguei aqui, a Emanuele tinha 10, o Lucas tinha 7. E eu fui morar no Algarve, morei 9 meses, aluguei um quarto, morei numa casa de família durante 9 meses. E não é fácil, o primeiro ano é muito difícil. O primeiro ano eu queria voltar pro Brasil. Porque, ano assim, lá no Brasil eu era concursada pública, né? Eu sou psicopedagoga, professora, tinha um nome, tinha uma carreira, tinha uma profissão. Chega aqui, a gente não é nada. Não é nada. Não adianta. Você tem que pegar o emprego. E olha que eu vim com um documento, que eu tenho cidadania italiana. Mas chega aqui, você tem que pegar o que vem, o que aparece. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Algarve, eu cheguei numa quarta-feira. Na quinta, eu comecei a trabalhar numa cozinha de um restaurante lavando panela. E não é fácil. É muito prato, é muita panela. E fiquei 10 dias nesse restaurante. Depois eu fui trabalhar numa telefonia daqui, no porta a porta, que é o pior serviço. Nunca peguem, gente, porta a porta. Gente, é assim, é pra morrer. Eles só pegam quem não tem documento e quem aceita. Porque não tem salário, dizem que tem, mas não tem. Não tem. Trabalhei 3 meses e nunca recebi. E quando eu fui questionar, ela ainda virou pra mim e falou assim, procura seus direitos. Porque supostamente seria a sua comissão, né? Porque não tem salário fixo, mas você ganharia comissão, né? E nem a comissão eles te pagaram? Não, nada. Fiquei 3. absurdo. Aí o meu dinheiro acabou. Não tinha... Tava começando o frio, e o frio aqui não tem nada a ver com o frio do Brasil. Eu não tinha dinheiro pra comprar roupa. Não, no sul parece que faz um frio parecido. O Brasil é tão grande, né? Que às vezes até se limita. A gente dormia num colchão inflável. Então eu falei, eu preciso ter conforto, né? E eu não tinha mais dinheiro. E eu lembro, assim, uma experiência que eu tive com Deus essa noite, que foi... Eu orei muito, né? Eu tava já meio que desesperada, mas minha família falava assim, então, como é que tá? Eu falava, nossa, tá ótimo. Nunca falei do BO que eu tava vivendo. Nossa. Sabe? Eu falava, tá tudo bem e tal. E aí, eu orei e Deus me deu uma palavra
que falou que eu te trouxe pra terra que manda leite e mel, porque é aqui que eu vou te prosperar. E eu dormi e sonhei. Aquela passagem da rainha Esther, que ela chegava no rei e tal. E eu acordei e eu fiquei com esse sonho na cabeça. Eu falei, gente, mas quem é o rei que vai me ajudar? E aí eu saí para distribuir currículo, não tinha documento, então era quase impossível eu conseguir alguma coisa. Só portada na cara? Só portada na cara. E eu errei a rua que eu ia virar. E passei na porta de uma postinha lá, do mercadinho escrito, contrata funcionário. Deixei meu currículo, no mesmo dia me ligaram, fizeram entrevista comigo, é porque ia abrir um supermercado. E o Sou Rui e a Dona Janete, os donos do supermercado, conversaram comigo. O Sou Rui gostou muito de mim, a Dona Janete ficava caladinha o tempo inteiro. E aí, o Sou Rui no final falou assim, nós vamos ficar com você. Cadê os documentos? Eu falei, Sou Rui, eu não tenho documento. Eu falei assim, então, infelizmente, a gente vai ter que te dispensar. Aí, nessa hora, a Dona Janete, não, nós vamos ficar com ela, nós vamos ajudar ela. Olha. Um casal de português que, assim, foram uns anjos de Deus na minha vida. E ele me contratou no outro dia eu comecei a trabalhar com ele, na maior cara de pau do mundo e no desespero, porque mãe, parece que você só pensa nos seus filhos. Eu virei pra ele e falei assim, Sou Rui, a minha situação é essa, essa e essa. Eu tô vivendo assim, assim. Eu preciso de 1.500 euros para poder organizar a minha vida. Primeiro dia de trabalho? Primeiro dia de trabalho. Eu nunca tinha visto de lado nenhum. Não, o Sou Rui, ele foi um anjo mesmo na minha vida. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, mas eu não te conheço de lado nenhum. Ele fala mesmo. Eu vou te dar 1.500 euros, você vai embora pro Brasil e eu nunca mais te vejo. Falei, Sou Rui, eu entendo a situação do senhor, mas eu tô dando a minha palavra que eu não vou voltar pro Brasil. Ele ficou me olhando assim e falou, amanhã eu trago o dinheiro. E ele levou o dinheiro. E aí a Dona Janete, os meninos dela é da idade dos meus. No outro dia chegou lá com aquele tanto de roupa de frio pros meus filhos. Uma menina e um menino também? Uma menina e um menino. Mesma idade? Mesma idade e eles um pouco maiores. Então o que acontecia? As roupas perdidas passavam pros meus filhos. Olha. Tudo roupa de marca, sabe? Não, eu falei, gente, não existe isso. Sensacional. E o Sou Rui falou assim, eu fui contratada para trabalhar só 6 horas. Eu falei assim, olha, vai ser assim, eu vou ter que descontar esse dinheiro que eu te dei, né, que eu tô te emprestando. Justo. Só que se eu for descontar, você vai continuar apertada. Então, dobra o turno, você faz 12 horas e aí você organiza a sua vida. Falei, beleza. E consegui organizar minha vida. Tirei meus documentos, mudei de apartamento, fui morar num apartamento topíssimo. O Sou Viegas, que era o dono do apartamento, eu brinco que ele me adotou, porque só tinha filhos, né? Homens. E de repente eu cheguei e eles me adotaram também como irmã, sabe? Assim, legal. É uma família muito querida, que eu amo demais, que tá lá em Lolé. E o Sou Viegas, ele que me alugou esse apartamento, sabe? Nossa, é uma família muito, muito, muito incrível, assim, que me ajudaram muito. Encontrou pessoas, né? Você encontrou pessoas que foram anjos, né? Enviados por Deus pra te ajudar. Porque não é fácil mesmo, né? E aí, como que foi que você entrou nesse ramo aqui em Portugal de educadora financeira? Então, Quando que foi esse boom na sua vida? Aí eu trabalhando lá no Sou Rui, né, lá no supermercado, meus filhos ficavam muito tempo sozinhos. E aconteceu da minha filha, ela tinha 11 para 12 anos, ela foi perseguida por um pedófilo. Nossa. E isso mexeu muito com o meu emocional, né? Eu fiquei muito abalada mesmo. Imagino. E a Dona Janete até entendeu a minha situação, peguei baixa, fiquei 15 dias de baixa, para poder me organizar emocionalmente, sabe? E nisso, eu não sei como, eu sei que eu tava seguindo o Pablo Marçal. Uhum. E aí o Pablo um dia falou, quem trabalha de empregado não tem tempo para ganhar dinheiro. E aquela frase ficou no meu coração. Aí no outro dia ele falou, olha, coloca data nas suas metas e tal. E eu coloquei, isso era maio de 2019. Falei, dezembro de 2019, dia 19 de dezembro de 2019, eu vou sair do supermercado e vou montar meu negócio. Comecei a estudar estética,
tirei o curso de estética, comprei as coisas, em janeiro eu montei a minha estética. Ah, então você estava trabalhando no mercado, decidiu que não queria ser empregada, que você ia ser empreendedora Sim. na área da estética. Na área da estética. E colocou data. Coloquei dia 19 data. de Dia 19 de dezembro. dezembro de 2019 é meu último dia no supermercado. Ah. E aí eu já tinha feito os cursos à noite e já tinha comprado as coisas para loja. Trabalhando no supermercado e estudando. tratando do seu futuro, do Sim. seu projeto. Sim, aí Top. em janeiro eu montei a estética. Só que em janeiro de 2019 também, eu já conhecia o Wesley, que hoje ele é o CEO da Maximus Invest, que eu até presto serviço para a Maximus. O Wesley me falou dos investimentos em criptomoeda, foi o meu primeiro investimento. Então, Janeiro de 2019. 2019. Então eu investi com o Wesley 300 euros. Ok, beleza. Aí aconteceu tudo isso, dezembro de 2019 eu saí do supermercado, montei a minha estética 2020, janeiro de 2020. Atenção, gente, 2020, agora com a minha Tá. ficha, 2020, pandemia em março. Portugal Foi- fechou no dia do meu aniversário, 16 de março, Portugal fechou. Tava indo tudo muito bem, até que em março tudo fechou. Uhum, E aí, eu lembro. o que eu ia fazer? Minha única fonte de renda era estética. Eu já tinha saído lá do supermercado. Com 2 filhos. Despesa de aluguel da loja, aluguel da casa. Putz, por que eu fui mudar de vida logo Eu queria era agora? matar o Pablo. Falei, por que eu fui ouvir esse Pablo? Só que aí, o que acontece? Eu lembrei dos investimentos. Falei, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. 15 mil euros. Na hora que eu vi lá que eu tinha 15 mil euros, eu fiquei desesperada. Eu cheguei na janela do meu prédio e gritei. Você investiu em 2019 300 e em 2020, em março, você tinha 15 mil euros. Caramba. Eu abri a janela e gritei, eu tô rica! Né? Parecendo uma Doidou, louca. a louca. E aí, Lolé, você espirrou, todo mundo sabe que você tá gripado, né? E o povo já começou. A minha casa tá muito mais aconteceu com essa maluca? Não, a minha casa ficou muito mais movimentada do que um hospital com Covid. Era o entra e sai, e o povo querendo saber. E a GDC, que é a dona da moeda, ela não trabalha nem com marketing multinível, nem com pirâmide, nem nada disso. Mas como a moeda não tá na plataforma pública, toda vez que você vai fazer um investimento, precisa do código de alguém. Que é como se a pessoa estivesse te indicando, né? O link. E eu passava o meu link. O que a GDC percebeu? Opa, peraí, essa menina, quase a cidade inteira tá investindo pelo link dela. Eles entraram em contato comigo. Olha, a gente quer te oferecer um trabalho de trabalhar no marketing da GDC. Você entende de criptomoeda? Gente, aproveita as oportunidades. Cavalo arriado passa uma vez só. E eu entendi de criptomoeda? Não. Nada. Falei, entendo. Tudo. Não, falei, sou expert no negócio. Desesperada, com 2 filhos pequenos, precisava fazer dinheiro. Aí, Tudo fechado, você ia encontrar emprego aonde? então, olha, meu emprego veio lá dos Estados Unidos, né? Caramba. E aí eu falei, não, beleza. Fechei lá com eles, liguei pro Wesley. Você pode vir aqui pra casa me ensinar tudo de criptomoeda. E ele, tudo que eu sei assim de criptomoeda, foi o Wesley que me ensinou. Eu tenho muita gratidão pela vida dele, assim. E ele me ensinava, teve muita paciência comigo. E eu comecei a desenvolver um bom trabalho. Com 6 meses, eles me colocaram como vice-presidente de marketing em Portugal e eu atendendo 6 países, imigrantes portugueses e brasileiros. E aí eu comecei a fazer nome, né? Nas reuniões falava, olha, abaixo do Viriato, que era o presidente, o nome mais falado é Dariane Tosta. E eu comecei a apaixonar por esse mercado financeiro. E aí o que acontece? Só que a GDC não é uma cooperativa. Então, de 4 anos, a eleição troca todo mundo, né, de cargo. Chegou setembro de 2021. Eleição, minha chapa perdeu, trocou todo mundo. E naquele momento, eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa agora, né? Só que quando a gente aprende a voar, não tem como mais você voltar para uma gaiola. Então, verdade. trabalhar de empregado estava fora de cogitação. Sim, quem empreende uma vez não consegue trabalhar como empregado mais. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E meus clientes não me deixaram continuar atrás de mim, sabe? Eu falei, gente, eu vou prestar serviço para a GDC e vou prestar serviço para a Maximus Invest. E aí eu comecei a fazer as pontes, sabe? Comecei a fazer as pontes e tal. Aí eu falei, não, mas
pela história dos meus clientes, eu percebia que eles não tinham educação financeira. Sabe, eu falei, esse povo, eles estão investindo, mas eles estão perdidos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí eu tirei o curso pela Universidade Federal do Paraná, lá no Brasil, como educadora financeira. E aí eu comecei a dar mentoria e comecei a ver, a minha satisfação é ver o pessoal tendo consciência. Você ajuda as pessoas, né? Por isso Sim. você tá aqui, Dariane, para ajudar mulheres que às vezes estão numa situação que, gente, eu só cuido da minha casa, não tenho emprego, não posso, né? Ver uma oportunidade agora de uma renda extra. Porque assim, a mentoria, ela não é só uma mentoria para falar de investimento. Ela é uma mentoria para poder fazer você entender a sua atual situação financeira e os caminhos que te levam a melhorar isso, né? Então, ali você aprende muita coisa. E eu acho que o que acontece com muitas mulheres, principalmente essas que não trabalham fora, que elas perdem o brilho. Parece que elas falam assim, às vezes elas se sujeitam a várias coisas, porque não tem essa independência financeira. Capazes, né, de nada. Então, assim, eu vou te falar uma coisa pra vocês, mulheres. Se vocês começarem a fazer renda extra, não é que eu tô induzindo vocês a mentirem pro marido de vocês, né? Cada um sabe o marido que tem. Sim. Mas suponhamos que seu marido seja um homem violento, um homem agressivo, um homem que não deixa você ter sua independência. Então, porque tem muitos homens que têm medo, né? Ao invés de investir na mulher para crescer junto com ele, quer podar, né? Tem medo, não sei de quê. Então, nesse caso, eu vou te falar uma coisa. Começa a fazer bolo, começa a fazer alguma coisa em casa e vender. Ele não precisa saber disso, né? E dali você vai começar a juntar seu dinheiro e começa a investir. Olha, eu tenho uma cliente. Eu acho que eu posso falar o nome dela, porque ela já até deu um texto. Não falar o nome, não. Porque ela até ela fez um vídeo falando sobre isso. Mas pronto, não vou falar o nome dela. Melhor. Eu tenho uma cliente que quando ela começou a investir comigo, ela falou assim, Dari, eu vou investir porque o meu marido, ele é muito estranho, eu acho que o meu casamento não vai durar muito tempo. E eu preciso ter um dinheiro guardado. Porque ela era dependente dele. E ela começava assim, quando sobrava um dinheirinho, ela investia. Sobrava um dinheirinho, ela investia. E a gente começou a conversar muito. E olha que eu nem tinha feito ainda, nem tinha tirado o curso de mentoria. A gente começou a conversar muito e eu dava muito conselho pra ela e tal. Ela pegou, tirou o curso de técnica do trabalho. Segurança do trabalho. Ela tirou o curso de segurança do trabalho. Quando ela terminou o curso, o marido dela mostrou quem ele era. Ficou nervoso com ela, falou que ela não queria ser ninguém. E assim, chegou num ponto que ela falou assim, meu filho, não dá mais pra mim. E ela separou dele. Arrumou trabalho na área dela. E agora, esse ano, ela forma em engenharia. Olha. E ela fala assim, Dari, se não fosse o início da nossa conversa, eu ter tomado a decisão de começar a investir, eu estaria presa ali, sabe? Aguentando tanta humilhação. Relacionamento abusivo. Sim, porque ele traía ela, ele não era um bom marido. Porque vale a pena falar isso, né? O relacionamento abusivo não é só que você é agredida fisicamente, né? Existe agressão verbal, psicológica, né? Existe moral, que é a questão da traição. E foi uma fase assim que não foi fácil pra ela, né? Ela teve que tomar a decisão que aquilo ali tinha que dar um basta. Ai, que legal. E aí hoje ela, olha, tá super bem resolvida, tem o trabalho dela, até a fisionomia dela mudou. Sim. Sabe, a pessoa parece que se ama mais, se cuida mais. É porque a Bíblia mesmo diz, né, que a alegria formoseia o rosto, né? Você quer ver se uma mulher é feliz, é se ela tá bonita, se ela se cuida. Se ela é casada, por exemplo, até o marido participa, né? Que ele cuida da esposa. Você vê que ela tá sempre maquiada, sempre arrumada, sempre bonita, sempre sorrindo. Agora a mulher, quando ela não se cuida, ela tá triste, ela não tem prazer de passar um batom, de arrumar o cabelo, de se arrumar, tá sempre pra baixo, tá sempre, né, naquela posição fetal, né, que é do coitado. Então,
você vê por aí. Quando a pessoa não tá feliz, ela não se cuida. Não se cuida mesmo. E pronto. E acho que a nossa vida financeira, ela tá ligada a tudo. As pessoas às vezes falam assim, mas o financeiro não tá ligado à vida sentimental. Tá, gente. Existe uma frase, pronto, ela é famosa lá no Brasil, não sei se aqui em Portugal quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Porque começa... Minha mãe fala isso. Então, porque começa as crises, né? É. Então, a vida financeira, ela tem que ser muito importante. O casal tem que conversar a respeito. Até quando você começa a namorar alguém, você tem que falar a respeito disso. Uma coisa que nunca deu certo no meu casamento, por exemplo, foi a gente ter as finanças separadas. Nossa, era uma briga terrível. Porque eu sempre fui muito compulsiva. Sim. E ele mais controlado. E quando eu me endividava, ele tinha que pagar minhas contas. Então, assim, era aquela briga, né? E demorei muito para entender que o dinheiro é um só. Que o dinheiro dele entra dentro de casa e é pra família. Sim. Se ele vai viajar, eu também vou viajar, meu filho também vai viajar. Se ele vai comprar roupa, eu também vou comprar roupa. Então, assim, é muito importante alinhar isso, né? E uma coisa que eu acho que precisa ser alinhado, e esse comportamento seu com seu marido tá certo, é porque as mulheres têm muito essa coisa, eu tenho a minha independência. Deixa eu te falar, deixe ser cuidada também. Sabe, tire um pouco dessa armadura que você é tudo. Nós somos super mulheres mesmo, nós somos Sim. as mulheres maravilhas. Mas nós precisamos também ser cuidadas, né? E muitas estão querendo assim, ser o homem o tempo inteiro. Essa questão assim. do feminismo, né? Que tá em alta, né? Tá distorcendo muita coisa, né? Tá colocando a mulher no mesmo padrão do homem. Eu sempre brinco, gente, há muitos anos, né? Não é porque você falou isso agora, mas eu sempre falo, gente, eu não sou feminista, eu sou feminina. Então, eu gosto de ser cuidada sim. É engraçado que houve uma vez uma discussão, não sei se você lembra desse caso, acho que foi um ator, não sei se foi o Dado Dolabella, não, foi o Dado não, foi o... Esqueci o nome dele, um ator bonito, Caio Blá. O Caio. O Caio Blá falou que não gosta, não sente obrigado, né, a pagar o jantar pra mulher, por exemplo, quando sai. E aí, tava eu e mais duas pessoas discutindo sobre isso. E, não, porque não é mesmo, homem não é obrigado. Eu falei, não, homem é obrigado sim, senhora. Desde que o mundo é mundo, gente. Janina, você tá sendo machista, feminista, sei lá o que, o feminino. Não, gente, desde que o mundo é mundo, é o homem que conquista a mulher, né? Nós temos o nosso valor diferente do deles. Sim. Então, assim, e aí que tá a lei da atração. O que você atrai? Quando você olha para quem fez essa discussão, você vê o tipo de homens que essas pessoas atraem. Porque ela, na verdade, já tá no papel masculino e ela vai atrair só homem frágil. Só aqueles homens louços, aqueles filhos de mamãe. Aqueles caras que não vão ter, não é viril. Os homens que se vier uma guerra, ele não vai sair para poder defender ela. Exato. E também aquele que quer falar, já que você é igual a mim, você vai ser igual então. Você vai pagar tudo que eu pago, você vai fazer o que eu faço. Olha, eu vou te falar uma coisa. Teve um período na minha vida, aqui em Portugal mesmo, na época que eu era vice-presidente de marketing da GDC, eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha salário americano. Eu ganhava muito dinheiro. E na época eu tava com o Francisco. E o Francisco é um português e ele é polícia. Então, o meu salário dava 4, 5 vezes o dele. E eu morava num apartamento topíssimo, né? E um dia eu falei pra ele assim, Francisco, se você quiser casar comigo, você pode casar, você mora aqui, você não precisa nem ajudar com nada. Ele já me olhou assim, sabe? E eu não percebi. Aí depois, passou uns 2 dias, a gente saiu pra jantar. Eu peguei o menu lá, né, o cardápio, escolhi o que eu ia comer e o que ele ia comer sem perguntar pra ele. Ai, meu Deus. Porque eu já tava tão no automático, eu tava sendo tanto homem, que eu não tava percebendo. Porque você só trabalhava com homens, eu só trabalhava com homens, praticamente. E ali, pronto, ele brigou comigo e tal. E eu comecei a olhar, falei, gente, eu não tô sendo mulher, eu não tô sendo feminina, eu tô muito no masculino. E o que acontece? Quando a gente tá muito no masculino, a gente começa a não se sentir bem com a gente mesmo, sabe? E aí eu falei, eu preciso me encontrar
preciso me encontrar. E hoje, assim, com o Paulo, que hoje eu tô com o Paulo, a nossa relação é diferente, porque quando eu conheci o Paulo, eu já fui muito sincera, assim, no começo nós já falamos das finanças, já colocamos tudo em pratos limpos. Quando a gente sai, olha, nem bolsa sequer eu levo, pra nem passar pela cabeça dele que eu vou pagar alguma coisa. Sabe? Porque a gente já cuida da unha, do cabelo, a gente já pensa em tudo. Eu acho até que não tem problema se um dia ou outro ele não tiver, você pagar. Não, já aconteceu de eu fazer uma surpresa pra ele, né? Que eu queria muito ir lá no Sol Brasil, fazer uma publicidade aqui também. Sol Brasil! Sol Brasil, restaurante brasileiro. Eu queria muito ir lá, né? Eu sou amiga do Fred, do pessoal lá. Aí eu falei, eu vou levar o Paulo lá no Sol Brasil. Eu paguei a conta. Eu não vi maldade. Assim, não achei ruim pagar a conta naquele momento. Porque toda vez que a gente sai, sempre é ele. O cara também quer ter essas coisas. Assim. É importante pro homem. Isso é isso que as mulheres precisam entender. Pro homem ele se sentir, né, masculinizado, pra ele se sentir, né, aquele homem mais pro lado masculino mesmo. É importante para ele também, ele pagar, ele saber que ele é o líder, que ele, né, que ele cuida, o cuidador, né? Não é o líder, é o cuidador. É o cuidador. É assim, a gente entrou num assunto até que nem tava na pauta, mas como eu venho de igreja, né, pelo que eu reparei você também, né, eu venho de uma criação evangélica, as pessoas batem muito numa tecla, você tem que ser, a mulher tem que ser submissa ao homem, gente, as pessoas falam, mas não sabem nem o que é submissão. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. A mulher e o homem eles estão lado a lado, eles não tem um atrás do outro. O feminismo não tem que colocar o homem abaixo da mulher e nem a igreja, o cristianismo, colocar a mulher, o homem acima da mulher. São coisas diferentes. A mulher é a ajudadora do homem. Ele vai trabalhar para a família e a mulher vai ajudar a contribuir com a família também. Então, assim, as pessoas distorcem tanto o feminismo como a questão da submissão. Então, hoje, a gente precisa trabalhar essa questão também das famílias, né? O homem deixar... Porque tem muito homem que parece que ele se tornou dependente da mulher, né? Aí você não pode... Porque o feminino dele tá alto, né? Justamente. Ela tá com o masculino muito alto e ele com o feminino. Sim. Então... É uma inversão de papéis, né? Então, precisa ser trabalhado tudo isso. E é muito bacana quando você começa a ver que o dinheiro tá ligado a tudo. E não é o relacionamento, ele não tem, né? Pra ele ser um relacionamento, a gente tem no coach a roda da vida, né? Sim. Que são 8 pilares e todos eles têm que girar, né? Sim. Uma roda, ela não vai girar se uma tiver tudo torto, tem que estar em sincronia. Sim. Então esses 8 pilares, eles têm que estar todos sincronizados. E para um relacionamento dar certo também, gente, não tem para onde fugir. E assim, até semana que vem vai começar uma série de lives no meu Instagram. E uma das primeiras lives que eu vou fazer é com uma terapeuta sexual. Ai, que legal! E a gente conversando, ela falou assim, Daniela, se você souber tanto que o dinheiro tá relacionado ao desenvolvimento sexual mesmo, do casal. sabe? É muito importante ter esse alinhamento. Sim. Eu falei, não, essa live vai ser bem bacana. E assim, eu vou ver. Não, vai ser várias lives, né? Vão acontecer várias lives e vão ser temas muito importantes assim. E vocês vão ver que o dinheiro está envolvido em tudo. Eu acredito, sim. Né? A Bíblia mesmo, ela fala muito de dinheiro. Né? Então, por ali você vê que o dinheiro, ele é importante e a gente precisa aprender a lidar com ele. E uma coisa que a gente tem que desmistificar é que as pessoas, principalmente os cristãos, eles distorcem a Bíblia, acham que ser rico é pecado, né? Que ter dinheiro é pecado. Não, gente, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, é o amor. Ou seja, eu não posso colocar uma pessoa à frente do dinheiro. O dinheiro à frente da pessoa, né? A pessoa, o ser, está em primeiro lugar do que o ter, né? Mas para você não é pecado você ter dinheiro. Em Gênesis 1:26 fala, né?
que Deus nos criou pra gente governar sobre todas as coisas. E comer o melhor dessa terra. Se fosse assim, Salomão não teria sido o homem mais rico do mundo até os dias de hoje. Não tem homem nenhum mais rico que seja mais rico que Salomão. Não, até hoje. Até hoje. Então, assim, a gente precisa realmente deixar essas crenças limitantes, sabe? Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, você nasceu pobre, mas isso não quer dizer que você vai morrer pobre. Não, né? Eu tive um namorado quando eu era adolescente, uns 20... Adolescente não, já era adulta, né? Tinha 20 anos, mais ou menos, 24. E ele fazia faculdade de medicina. E ele era um cara muito pobre. No intervalo, ele ia pra rua, no sinaleiro, vender suco de laranja. Olha. Ele era muito pobre. E ele terminou... Ele era muito pobre, mas estava fazendo uma faculdade de medicina. Estava fazendo a faculdade de medicina. E aí, quando ele terminou a faculdade de medicina, ele ganhou uma bolsa para fazer o mestrado em Baltimore, nos Estados Unidos. E ele foi. E até na época, assim, a gente tinha planos, depois eu terminar a minha, eu ia e tal. Mas não aconteceu como a gente planejou. Mas hoje a gente ainda é amigo, muito amigo. Hoje, ele é professor na faculdade de medicina lá em Baltimore. Olha. Ele fez doutorado e tal. Então, assim... Quer dizer, imagina, ele nasceu pobre, correu atrás... E pronto, e conseguiu. E olha quem é hoje. Então, a condição que você tá hoje não determina quem você é. Exato. Né? A gente precisa entender isso. Ai, minha situação hoje tá tão difícil. Olha, todo mundo passa por situações difíceis, né? O que você e não engraçado, pode... tem gente que fala como se fosse só ele, né? Só ela. Só a pessoa. Minha vida tá assim. Se eu te contar a minha, a gente chora junto aqui. Porque eu tava até te falando, né? Então, e também são momentos, né, Dariane? São momentos, gente. Existem. Nada dura pra sempre. Eu aprendi isso. Nada dura pra sempre. Nem os momentos ruins e nem os momentos bons. Os momentos ruins você tenta tirar uma aprendizagem e os momentos bons guarda como recordação, porque também não vai durar pra sempre. O batimento cardíaco, né? Os altos e baixos da vida. Altos e baixos da vida. É assim. E são importantes, né? Sim. São importantes. Sim. Bem, Dariane, pra gente terminar, né? Vamos ao nosso bate-bola. É uma coisa bem rápida. Eu falo uma frase pra você, te pergunto uma coisa e você me responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá bem. Bora lá? Bora. Qual a palavra que melhor te define? Corajosa. O que você não suporta? Mentira. O que você adora? Comer. Uma mulher que te inspira? Camila Farani. Quem é Camila Farani? Ela é empresária no Brasil. Ela, com 18 anos, ela montou uma empresa, faliu, mas ela não desistiu. E aí ela montou outra. E hoje ela é uma daquelas, negociando com os tubarões. Ela é uma delas. Top. Qual é a sua maior realização? Ser mãe. Um sonho. Ver meus filhos bem na vida. Tem algum medo? De não ver meus filhos, assim, morrer antes deles estarem adultos, tranquilos, sabe? Qual é a sua maior alegria? A minha maior alegria, eu acho que é, assim, fazer o que eu gosto, sabe? Eu gosto mesmo do que eu faço. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto... E não é só com mentoria de educação financeira. Eu gosto de poder ser útil. Eu me sinto muito realizada quando eu faço isso. Legal. Quem é Deus pra você? Meu pai. Tudo, assim, pra mim. Um recado pra essa mulherada que está te assistindo. Mulheres, vocês são aquilo que vocês acreditam ser. Né? Se vocês acreditam que não vale a pena mudar de vida, vocês estão certas. Se vocês acreditam que é possível, vocês estão certas. Mas tudo que você acredita vai ser a consequência do seu futuro lá na frente, né? Exatamente. Dariane, adorei, muito, muito, muito obrigada. Gente, a Dariane tinha vindo aqui, só que a nossa gravação de um dos telemóveis não gravou, então ela precisou voltar. E nesse dia, ela fez uma promessa para as seguidoras do Pod Maravilha, tanto do Instagram como quem vir aqui, né? Só que são 10 vagas. 10 vagas. Quem se inscrever agora, as 10 primeiras vagas, né? Serão uma mentoria de 4 sessões
com um e-book e também no final uma aula com o Wesley para ele falar sobre todos os tipos de investimentos que tem. E essa promoção, 50 euros. É para você começar assim, ó. No caso, só tem 8 vagas, tá, gente? Porque uma é minha, a outra é da Vanusa. Ah, verdade. Então, só tem 8 vagas, mas faz contato com a Dariane. Dariane, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui de novo. Foi maravilhoso. Gente, me sigam lá no Instagram, que vocês vão ter sempre assim, novidades. Tá aí, aparecendo aí a todo momento o Instagram dela, segue a gente aí. E é isso. Mulheres, muito obrigada por mais um Pod Maravilha que vocês estão aqui conosco. Eu vou pedir que vocês comentem, curtem, compartilhem e não deixem de se inscrever neste canal, que é muito importante, todas essas informações pro YouTube, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo Pod Maravilha!